Olá você, professor, educador que está aqui comigo em mais um momento dessa nossa jornada chamada Aprendizagem Direto ao Ponto. Eu sou o professor Mota e hoje eu quero trazer a vocês uma espécie de manifesto. Que manifesto, professor Mota? Um manifesto chamado Educação Tarja Branca. Professor Mota, o que vem a ser isso? É algo que podemos, na educação, consumir sem nenhuma moderação. É algo que está totalmente liberado para que possamos amplificar a aprendizagem dos nossos alunos. Esse manifesto, Tarja Branca na Educação, provoca algo do tipo assim. Será que precisamos, ao longo do tempo das nossas vidas, dos nossos alunos, à medida que vamos envelhecendo, ter uma educação sem alegria? Ter uma educação sisuda e cinzenta? Onde está escrito que a educação não pode ser assim mais leve, mais divertida, sem que deixemos de lado a ciência, a filosofia e todas as teorias de aprendizagem do planeta Terra? É isso. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu tenho a impressão daquilo que eu já vivi e daquilo que eu vejo por aí, que há escolas que, se possuíssem um único corredor com todos os seus anos e séries, à medida que a gente caminha nesse zigue-zague em um corredor que avance em anos escolares, é possível perceber, ao olhar pela janelinha que há na porta da sala de aula, que a cada ano parece que fica tudo mais cinza, mais triste, menos divertido, mais preocupado. Essa escola que se acinzenta ao longo do tempo, ela não pode mais acontecer em pleno século XXI de um mundo exponencial. E eu vou abraçar, para trazer o contexto dessa educação tarja branca, abraçar o livro do incrível professor Mitchell Resnick, que na sua capa estampa o seguinte: Jardim de infância para a vida toda. Quem disse que temos que perder essa vibe, essa alegria, essa coisa boa de estar na escola, de estar numa sala de aula ao longo da vida? E ainda tem um complemento, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. Esse chamado do jardim de infância para a vida toda significa o seguinte: bora olhar para a educação de uma forma criativa, alegre, que faça sentido, que acolha, que faça com que o aluno queira estar conosco. Afinal de contas, o próprio professor Mitchell Resnick, do MIT, um consultor da Lego Educação para coisas incríveis acontecerem, ele fala de uma certa espiral que a gente vai evoluindo ao abraçarmos três elementos: a criatividade, o hands-on, que é você colocar a mão em prol da aprendizagem, e a colaboração, ou seja, o fazer juntos. É possível que tenhamos, de repente, quando trazemos criatividade à tona como elemento, como habilidade para a aprendizagem, talvez fiquemos receosos e talvez até tenhamos a seguinte dúvida: professor Mota, será que criatividade é algo que se refere apenas a artistas? A resposta é não. É certo que muitos seres humanos nascem com uma criatividade mais exacerbada, mas é possível treinar tudo isso. E também não pense você que criatividade é uma espécie de um raio num dia da tempestade que chega e pá, explode, faz barulho, faz clarão e a partir disso você é criativo. Não, mas ela pode ser treinada a partir da premissa do tinkering. Tinkering, isso mesmo, professor Mota. Mais um termo em inglês na educação é que essa tarja, esse selo, significa assim: bora fazer uma educação em que eu possa colocar mais a mão. É evidente que eu preciso pensar em conteúdos, em teorias e teóricos, mas ao colocar a mão, eu desperto outros sentimentos. Outras coisas incríveis acontecem. O tinkering, sim, é um chamado para que coloquemos efetivamente a mão na massa, para que convoquemos os nossos alunos para colocarem a mão. E esse colocar a mão, entenda você, professor, que pode sim ser colocar a mão na massinha de modelar,
no palitinho de sorvete. Pode ser colocar a mão numa impressora 3D. Pode ser colocar a mão em tesoura, lápis, papel e cartolina. Pode ser colocar a mão em peças de um conjunto robótico para criar algo, para prototipar algo. Esse colocar a mão é uma bandeira que vários pensadores antes de nós já levantaram. Por exemplo, o incrível filósofo grego Aristóteles já dizia: o que temos que aprender, aprendemos fazendo. Lá nos anos 30, o espetacular professor John Dewey, um dos pioneiros de aprendizagem ativa, defendia o seguinte: o pensamento não existe isolado da ação. Ou seja, pensar e fazer, conectar mão ao cérebro para que eu possa despertar a emoção. Esse espetacular cientista, Charles Darwin, na sua teoria, que é uma das teorias da evolução da nossa espécie, conseguiu perceber alterações na nossa mão, onde ao longo da evolução, o nosso polegar, que é opositor, ficou cada vez mais longo. E o fato de termos hoje um polegar longo e opositor nos dá a condição de sapiens. E, aqui nos nossos tempos, o incrível professor Yuval Harari, esse pensador, autor de um dos livros espetaculares que ele possui, esse aqui, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, traz, já no seu início, algo que dá match com tudo isso. Quando lá na página 17, quase ao final dela, ele diz assim: de modo que a pressão evolutiva trouxe uma concentração cada vez maior de nervos e músculos bem ajustados nas palmas das mãos e nos dedos. Em consequência, os humanos podem realizar tarefas complexas com as mãos e certamente aprender mais. Então temos muitas evidências de pessoas que seguidamente dizem assim: bora colocar a mão. É puxão de orelha, gente. Bora colocar a mão para que nós possamos amplificar a aprendizagem dos nossos alunos. A mão fez o cérebro humano evoluir. Não vamos remar contra essa verdade absoluta. Para que eu possa dizer a vocês como tangibilizar isso, como implementar em sala de aula, como fazer acontecer, eu abraço novamente os conceitos lá do professor Mitchell Resnick ao falar dos 4 P's da aprendizagem criativa. O primeiro deles é projetos. Professor, ouse pelo menos uma vez num semestre se dedicar à metodologia aprendizagem baseada em projetos. Isso é transformador. Isso vira chave. Isso faz uma diferença enorme. Colocar algo para que os alunos possam fuçar, descobrir, prototipar, defender uma ideia. Projetos é o primeiro P dessa construção da aprendizagem criativa. Segundo, pares. Esse grande guarda-chuva metodológico que seria assim peer-to-peer, de colega para colega. Não somente duplas, mas times, equipes de trabalho. Para que juntos, de forma colaborativa, olhando no olho e não na nuca, possam construir coisas incríveis, prototipar, tomar decisões, defender uma ideia, solve problem, bora resolver o problema. Se é a melhor resposta, não sei, mas a questão é encontrar uma resposta. Aprendizagem em pares, peer-to-peer, de colega para colega, comunidade de aprendizagem em sala de aula. Paixão, é claro, tem que ter essa sensação boa, esse sentimento, essa arritmia, essa pupila dilatada. Os alunos têm que gostar de estar conosco na escola, têm que gostar da escola. Sábado e domingo eles têm que lamentar que não tem aula. Eles têm que vibrar por ter esse encantamento, essa paixão pelo aprendizado, olhando para um professor que é extremamente relevante em sua vida, com tudo que ele traz de experiências emocionantes de aprendizagem. E ainda, esse espírito do pensar brincando. Você ter esse pensamento de leveza não desmerece a ciência por trás dos nossos conteúdos, independente se é educação infantil,
ensino fundamental 1, 2, ensino médio, graduação, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado. Nós temos que ter essa leveza, essa curtição, essa coisa gostosa. Os alunos têm que sentir essa espécie de recompensa, esse prazer por viver aquele momento, aquela sessão de aprendizagem. Tudo isso, meus nobres amigos da educação que estão aqui comigo, é totalmente aderente àquilo que eu defendo nessa nossa jornada de aprendizagem direto ao ponto. Se a aprendizagem é mudança de comportamento, eu preciso ativar a cognição dos meus alunos. Ele fazer associações, ele pensar, sinapses, minhocar. Eu faço ele ter a famosa cognição. Ao propor esse tipo de mentalidade docente, de mentalidade para a aprendizagem. Também faço ele colocar a mão, o agir, a ação. É a cognição e a ação. Na medida certa, na dose certa, esse circuito elétrico no corpo chega ao coração que nos traz a emoção. A aprendizagem é mudança de comportamento. Então eu preciso da cognição, da ação e da emoção, para que coisas espetaculares aconteçam na minha e na sua sala de aula, para que tornemos as nossas sessões de aprendizagem relevantes, apaixonantes, desejáveis e principalmente que elas possam transformar a vida dos nossos alunos. É isso aí, espetacular, mais esse pedacinho dessa reflexão que eu trago para vocês nessa nossa grande jornada, nessa resenha incrível chamada Aprendizagem Direto ao Ponto. É isso aí, estamos juntos hoje e sempre porque o futuro é agora. Valeu, tchau, tchau, tchau.